Se você deseja saber mais sobre a área de reabilitação de equinos, venha conhecer o nosso convidado de hoje. Gustavo Zanotto é médico veterinário graduado no Brasil e fez grande parte da sua formação nos Estados Unidos. Atualmente, ele é professor na Universidade do Texas e nos conta quais são as características importantes e quais habilidades ele acha interessante desenvolver nas pessoas que desejam trabalhar nessa área. Vem com a gente! Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Veterinário, é um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Gustavo Zanotto é médico veterinário formado pela Universidade Federal do Paraná, fez residência e mestrado na USP de São Paulo, internato no Colorado, residência em medicina esportiva equina e reabilitação e doutorado também no Colorado, e é professor assistente na Universidade do Texas. É isso mesmo? É, né? Perfeito. É. Beleza, então. Então seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado pelo convite. Gustavo, vamos começar conversando o que é a sua rotina de trabalho hoje em dia, né? Sabendo que o seu enfoque principal de trabalho é a medicina esportiva equina, como é que é a sua rotina de trabalho como professor na Universidade do Texas? Maravilha. Eu acho que é legal falar que acho que existe uma diferença nos contratos de professor aqui nos Estados Unidos, diferente um pouco do que acontece no Brasil. Pelo menos até onde eu saiba, aqui nos Estados Unidos, quando a gente assina um contrato de professor, a gente tem basicamente as três categorias, né? Seria o atendimento clínico, a rotina clínica que a gente faz, o ensino e a parte de pesquisa, né? Então, que seria ensino, pesquisa e extensão no Brasil. E cada professor tem um componente diferente, né, de outros. Então, não é todo mundo que faz a mesma quantidade de rotina, não é todo mundo que faz a mesma quantidade de pesquisa, são diferentes. Então, hoje o meu contrato aqui é 70% na rotina clínica, né, e esses 70%, 35% seria supervisionando os alunos de quarto ano, ensinando os internos e os residentes, e 35% é voltado para o atendimento clínico puro, né? E daí os outros 30% do tempo que eu tenho é mais ou menos 15, 20% de pesquisa, e os outros 10% entre parte administrativa e ensino, né? Então tem um componente de ensino em sala de aula mesmo, baixo aqui, né? Menos de 10% que eu dou em sala de aula mesmo. Mas esse tipo de atuação, apesar de ser bem diferente do Brasil, acaba sendo interessante porque eu acho que ele acaba contemplando um pouco mais o que é o perfil de cada profissional. Porque quando a gente pensa no Brasil, principalmente nas instituições públicas, né, que a gente tem aquela obrigatoriedade de atuar em ensino, pesquisa e extensão, sabendo que é a pesquisa que geralmente traz dinheiro para dentro da instituição para você poder ter equipamento, né, e até uma projeção do nome para fora da instituição também. Às vezes, os professores de instituições públicas se veem obrigados, entre aspas, a desempenhar funções que às vezes eles não têm tanta afinidade assim, né? Tem muita gente que ama a rotina, que gosta de ensinar, mas que talvez não tenha tanta afinidade por pesquisa e assim vai. Então acaba sendo uma questão interessante também em termos de atuação, né? Sim, acho que é fundamental para você tentar extrair o melhor de cada pessoa, né? Porque é muito difícil alguém que vai ser excelente em pesquisa, excelente na rotina e excelente ensinando, né? Cada um tem seus interesses e a facilidade, uma qualidade maior num desses né, tópicos. E aqui você consegue fazer um contrato mais direcionado para um para outro componente. Então, às vezes você fala assim, putz, eu estou precisando fazer atendimento clínico, preciso melhorar o atendimento da rotina. Você contrata alguém que faz muito bem rotina e que fica lá mais tempo. Aí você fala, não, a gente precisa levantar dinheiro para fazer mais pesquisa ou a gente quer fomentar a pesquisa. Você vai contratar alguém mais focado para pesquisa, que vai fazer, né, um tipo de contrato que é pelo menos 50% pesquisa. E aí, geralmente, os contratos também são bem diferentes. Eu não sei, comparando, né, por exemplo, entre instituições públicas e privadas aqui no Brasil. Porque muitas pessoas que querem a carreira docente pensam na questão também da estabilidade, quando a gente, Uhum, né, se insere, por exemplo, no ensino público. Então, você passa num concurso, teoricamente, né, até uhum, se tudo der certo, você tem ali o seu local de trabalho até o momento em que você não quiser mais, ou enfim, que você se aposentar. E aí a gente uhum. sabe que o perfil de contratação nos Estados Unidos e em outros países é bem diferente. Tem uma questão relacionada também à produção. Você não tem uma garantia de que você está aí alocado e vai ficar aí até ficar bem velhinho e aposentar.
Então, como é que é essa questão de mobilidade entre instituições, de você encontrar oportunidades de trabalho, até de você perceber ou de alguém te chamar para uma vaga que está mais alinhada com o seu perfil? Sim, são vários fatores, né? Então, realmente, a gente tem essa abordagem. Por exemplo, existem basicamente duas carreiras, né? O que eles chamam de clinical track e não ou tenure track, né? O clinical track é não tenure, então você não tem essa estabilidade, o contrato é renovado todo ano. Mas se você estiver fazendo tudo dentro, né, do previsto, assim, nada muito absurdo, dificilmente você é mandado embora. Você tem que é, não performar muito, assim, para os caras considerarem te mandar embora. Então tem uma certa estabilidade. O tenure track, ele tem um período de 3 anos, que é, na verdade, 5 anos. 3 anos você vai para metade, 5 anos você faz a aplicação do seu tenure track, que realmente vai te dar a estabilidade. Então, até os seus 5 anos, você está na carreira, mas você não é tenure ainda. E aí, basicamente, a métrica é quanto dinheiro de pesquisa você traz para a instituição. E no Brasil também tem esse processo de período sabático, não, não é sabático, é probatório, né? E só que assim, eu particularmente não conheço muita gente que tenha entrado na universidade e não tenha passado o probatório deles. É muito difícil aprovar no probatório no Brasil, pelo menos, né, a experiência que eu tive aí. Aqui não, aqui é relativamente comum você não passar no seu período probatório do tenure track. Na verdade, algumas instituições de ponta é meio que esperado que você não vai passar. Então, assim, você tem que ser o fora da curva para passar no seu tenure track. E não passar nesse tenure track não te impede de aplicar talvez para uma outra posição em outra universidade, às vezes um pouco menos forte, que daí o que você fez já começa a ser suficiente para o seu tenure track. Então, essas são as duas grandes diferenças que eu vejo, principalmente no colégio de veterinária, né? Aqui nos Estados Unidos, é a parte do não-tenure clinical track e o tenure track que é bem focado em pesquisa. A ideia de ter estabilidade é porque daí o professor poderia exercer a pesquisa dele sem nenhuma questão de pressão política, ideológica, né? Então, dá a liberdade de pesquisar o que ele quiser, né, dentro de um escopo, e ele não teria esse medo de ser, às vezes, mudança de chefia de departamento, uma coisa assim, e falar, não, você para de pesquisar isso porque eu não quero que você pesquise isso, né? Então, essa é a vantagem do tenure track. Mas eu acho muito, muito bacana que realmente para conseguir o tenure é bem puxado, assim, não é uma coisa, você passou, então muito provavelmente você vai ser tenure. Então existe uma certa, depois que você passou no tenure, daí fica bem mais tranquilo, né, mas aí você também já fez as colaborações, aí a pesquisa ela acaba acontecendo porque ela vai acontecer de qualquer jeito, né. Então esses primeiros 5 anos do tenure track são bem puxados. Com relação a outras vagas, é bem interessante, porque sim, abrem concursos aqui, os concursos aqui são diferentes dos concursos no Brasil. É, Até onde eu saiba, não existe prova escrita, então não é um dia que você vai sentar lá e vai falar sobre um tópico. Muito o que pesa é o seu currículo. Aí você vem para uma entrevista de 1 ou 2 dias, é só você entrevistando, então você vem para a universidade, eles mostram a universidade, mas nessa entrevista é quase que uma situação onde eles estão te avaliando, mas você também está avaliando a universidade, né? Então, se eles também querem te mostrar que a universidade é muito boa, que você deveria vir para cá, né? Então, não é aquele ambiente de entrevista muito formal que você sente, tem vários candidatos, todo mundo está sendo entrevistado no mesmo dia, né? Então, tem essa abordagem de entrevista, e aí eles fazem a seleção, com carta de recomendação, entrevista e currículo, basicamente é isso. Existe uma alternativa que é você fazer o target hire, que é você olhar uma pessoa e falar, eu quero contratar aquele cara em específico. E tem mecanismo de fazer isso dentro da universidade, então imagine que a Texas A&M resolveu que vai contratar um cara muito bom em radiologia de pé de boi. E, pô, tem um cara nos Estados Unidos fazendo isso, ou talvez tenha três mais um, assim, excelente. Ela tem um jeito de justificar o porquê que ela quer fazer esse target hire, e ela vai para esse candidato e faz a proposta. Que é outra coisa que também é diferente do Brasil para os Estados Unidos, é o seguinte, os salários, as propostas são todos negociáveis. Então, por exemplo, vários professores aqui no departamento, ninguém tem o mesmo salário, todo mundo tem salários diferentes, mesmo estando no mesmo nível. Porque na hora de contratação houve uma negociação, né?
Então, você vai, o cara pode estar já trabalhando na outra universidade, você oferece para, ó, quer vir para cá, a gente paga tanto, a gente dá esse laboratório, a gente paga 2, 3 alunos de doutorado, e, né, e aí o cara, às vezes, com essa proposta, ele vai na instituição que ele está trabalhando e fala, ó, me ofereceram isso, vocês vão cumprir a proposta ou não? Aí a universidade pode falar assim, não, a gente cobra a proposta. Aí o cara pode pegar essa proposta e para a universidade está tentando contratar ele e falar assim, ó, os caras cobriram a proposta, eles precisam melhorar. Aí vai indo até uma hora que fecha o contrato, né? Então já vi casos de não fazerem negociação, o professor já estava com a ideia de sair mesmo, então ele recebeu a proposta, ele achou a proposta razoável e foi. E já vi situação onde foi 3, 4 rodadas entre as duas universidades brigando para manter o professor, né? Ou para contratar ou para manter. Então, isso é uma coisa que acontece relativamente comum e é normal, não é mal visto, é parte do jogo aqui, né? Então, acho que é uma coisa que, às vezes, eu fico pensando, às vezes no Brasil eu tenho esse sentimento que a gente leva muito pro pessoal isso, cara, por que que o cara não quer trabalhar aqui, né? E aqui na universidade, a gente fala, não, realmente a proposta lá valia mais a pena, então ele foi para lá, não leva-se pro pessoal, né? Então, isso é uma coisa interessante ver da mentalidade e as diferenças. Isso permite que o professor consiga galgar, né, melhores salários, melhores condições de trabalho que, digamos, não viriam de forma orgânica. É bacana porque acaba sendo um perfil um pouco mais corporativo, muito diferente do que a gente vê aqui, né? Porque eu acho que até dentro das instituições privadas não é muito esse perfil de contratação também. Acho que são pouquíssimos indivíduos que têm esse poder de barganha, né? Geralmente tem um nível ali, um teto que eles estão dispostos a oferecer. Quer viver, não quer, vamos para o próximo. Né? E acaba valorizando mais o profissional também, né? Porque aí a pessoa chega num determinado nível e tem condições de avaliar onde ela quer ficar e por qual preço. Afinal de contas, a gente não trabalha só por amor e alegria, né? A gente também tem Não. que pagar conta e conseguir uma vida ali que corresponda ao nível de esforço que a gente empenhou para chegar até onde a gente está, né? É Então muito acaba sendo. importante. Isso vem, por exemplo, do chefe de departamento. Chefe de departamento seria tipo o coach do time, entendeu? Então, ele falou, ó, você precisa contratar esse jogador para mim, né? Ele falou, ó, eu preciso contratar um lateral direito, aí o cara vai no mercado e vê quais são os laterais direitos que tem disponíveis, ou o cara falou, ó, você precisa contratar esse lateral direito. Aí você vai para lá e vai tentar buscar para o seu time. Só que aí o chefe de departamento também é responsável pela performance do cara, né? Então, se o departamento não estiver performando bem, o, né, o reitor da universidade falou assim, não, mas peraí, a gente te deu os recursos e tal, por que que os números não estão chegando tão onde precisam, né? Por isso que eu acho que evita um pouco, eu sei que existe uma discussão muito grande, as pessoas, mas se não existe um concurso, não existe uma prova formal, como que você cria uma hegemonidade na seleção? Como que você faz que não exista uma panelinha ou alguém que vai ser contratado só porque é amigo? Porque não vai contratar só porque é amigo. Ou não deveria, né? Não vou dizer que não vai, em alguns casos acontece. Porque, por mais que eu tenha um grande amigo meu, se o cara não vai entregar resultado, depois é difícil para que eu consiga justificar o porquê que a performance está sendo boa. Então, as pessoas ficam bem focadas no fato de manter a produtividade, mesmo que seja alguém que você talvez fale, assim, putz, não é a pessoa que eu mais gosto, mas é a mais capacitada para o serviço. E aí, como é que foi para você adaptar a mentalidade, né? Porque você veio do Brasil, por mais que você tenha feito grande parte da sua formação aí fora, você teve aquele convívio dentro de uma instituição pública, você vê mais ou menos como é que é o funcionamento, né? E aí, como é que é você transpor uma cultura, né, que a gente tem de como as coisas funcionam dentro da universidade para uma realidade tão diferente? Foi difícil porque, por exemplo, quando, né, aplicava para vaga de residente, é, né, na verdade, o meu processo foi um pouco diferente, mas eu via muito assim, putz, vinha do Brasil, ninguém me conhecia, então os caras falaram, não me levavam, né, eu não tinha, e não tinha uma chance de mostrar numa prova que eu era bom. Né, o que contava era carta de recomendação. Geralmente na residência é currículo, mas muita carta de recomendação. E eu não tinha as cartas de recomendações porque eu vinha do Brasil, as pessoas ainda não conheciam os professores do Brasil, né? É, lógico, tinha algumas conexões, mas assim, para alguns lugares, né, que eu pensava não teria essa conexão. E o que aconteceu é que, tipo, a prova ela te ajuda, porque se tivesse uma prova eu ia poder falar assim, não, bota uma prova aqui, vamos ver quem que é melhor entre eu e esses caras, né? Só que não era opção. Só que depois também eu comecei a ver que existe uma vantagem de você não fazer a prova, porque a prova, assim, depende do dia, depende do tópico, depende do jeito que a pergunta é preparada.
e americano é muito bom de fazer prova, eles são treinados para fazer prova, né? Durante a graduação inteira, eles aprendem a fazer prova, a responder questões e chegar à conclusão em questões. Mas isso não significa que eles tenham um maior conhecimento clínico, né? Ou um raciocínio por trás. Então, acho que ao longo do tempo essas coisas foram me facilitando, porque as pessoas começaram a ver que, quando elas começaram a me conhecer, viam que eu tinha um embasamento e tudo, e que facilitou minha caminhada aqui, né? Então, fui adaptando conforme eu fui vendo as vantagens dos dois lados, né? Então, realmente, para quem não tem nenhuma carta de recomendação, se tivesse uma prova era melhor. Agora, depois que você já conhece as pessoas, que você demonstra um bom serviço, essas pessoas saberem que elas, né, gostaram do seu serviço, elas te dão uma recomendação muito boa, que eu acho que é mais. Acho que você consegue sair bem numa prova, eu acho que você consegue enrolar bem numa entrevista de um dia, até de 2 dias, do jeito que a gente faz aqui. Puta, tem gente que aparece que é maravilhoso. Só que é muito difícil você passar 1, 2 anos, às vezes, num ambiente muito estressante e conseguir, sabe, enrolar muito bem e fazer todo mundo gostar de você. Então, assim, quando te conhece, quando tem uma carta de recomendação, é porque alguém realmente te conhece bem. E aí, em que momento você teve essa virada de chave, né? Porque você fez a sua graduação, você fez residência, você fez mestrado aqui no Brasil. Uhum. Você já tinha essa perspectiva, essa ideia de atuar no exterior, ou aconteceu alguma virada de chave aí dentro desse percurso que você falou, não, acho que exterior é uma boa pedida dentro do que eu estou querendo? Uhum. Meio engraçado, na verdade, nunca tive vontade de morar nos Estados Unidos, né? Então, aí eu comecei a graduação, aí no segundo ano da faculdade comecei a fazer um pouco mais de pesquisa, e aí, lógico, comecei a entrar em contato com material que era produzido aqui nos Estados Unidos e tal, e, sei lá, terceiro ano de faculdade, botei na minha cabeça que um dia eu ia fazer o doutorado aqui nos Estados Unidos, eu já sabia que era na CSU, eu já acompanhava os professores da CSU, publicação, livro e tudo, e eu falei, putz, é o melhor lugar, eu quero fazer doutorado lá. E fui meio que construindo minha carreira toda em volta disso, né? Sem intenção de morar. Era, vou fazer o doutorado e volta. Comecei a trabalhar e fiz, né, a residência na USP, fiz o mestrado na USP e, em algum momento, minha vida pessoal lá estava meio assim, tipo, não sei se vou sair, porque agora as coisas já estavam caminhando e tudo. E, de repente, chegou um ano lá que eu já estava de saco cheio do trabalho, já tinha acabado o mestrado na USP, que eu acho que era uma instituição excelente, foi excelente para mim, e que, né, eu falei assim, putz, mas eu preciso de mais, eu quero ir para algum lugar que vai me desafiar ainda mais. E daí que surgiu a ideia, putz, eu sempre sonhei em fazer o doutorado fora na CSU. E foi assim, meio que assim, realmente, de um dia para o outro, eu falei, putz, eu acho que eu vou reviver essa ideia, né? Daí comecei a correr atrás, entrei em contato com o Frisbee diretamente, ele mandou um e-mail, acho que a gente consegue fazer alguma coisa, e alguns meses depois eu já estava aqui nos Estados Unidos. Só que eu nunca tive vontade de morar aqui, né? Eu falei assim, não, mesmo quando eu vim, primeira vez que eu vim, eu até falei, ué, não, pai, eu vou lá passar uns 6 meses para pegar uma experiência no laboratório dele, eu volto. Aí chegou que as coisas foram acontecendo, né? Putz, quer fazer um internship, daí já abriu a vaga para o doutorado, e aí no meio desses quase 7 anos, foram quase 7 anos entre internship e acabar o doutorado, tem a vida pessoal, né? Daí eu comecei a ter um relacionamento aqui com uma menina americana e tal, e que em algum momento surgiu na minha cabeça que, putz, agora eu vou morar nos Estados Unidos, né? Não tenho mais voltar para o Brasil. E é muito louco, porque né, ano passado a gente acabou o relacionamento, então volta aquela pergunta: o que eu estou fazendo aqui nos Estados Unidos, né? Então é muito engraçado como você vê que essas perguntas elas são meio que cíclicas ao longo da vida, né? Você fala assim, putz, eu quero ir para os Estados Unidos, o que estou fazendo aqui? Para onde que eu vou? E realmente é uma fase muito difícil quando você acaba todo o doutorado, entrou na vaga, que é o que eu sempre sonhei. Foi uma fase muito estranha, porque depois de 1 ano, 2 trabalhando aqui, eu falei, tá, mas e daí? Qual o próximo passo, né? Porque desde criança, você vai para o colégio, vai para a universidade, sabia que ia fazer residência, sabia o mestrado, sabia o doutorado, tinha todos os passos, sabia mais ou menos onde eu queria fazer e, né, sabia onde eu queria chegar, né? Qual que era o ponto, né? Não, chega aqui, ó, quando eu fizer isso aqui, quer dizer que completei essa fase, aí vai. E agora, quando chega nessa vaga, né, de professor aqui, pô, legal, tem, né, a carreira, né, tem a promoção da carreira normal, mas
não tem assim, que em 3 anos isso vai acontecer, eu vou completar isso, eu vou conseguir esse título. É tudo meio que padrão. E aí a gente começa a se perguntar de volta, né? Qual o sentido das coisas, né? O que que eu estou fazendo? Então, é nessa fase que eu estou agora. Estou me perguntando mais do que eu imaginei que eu estaria nessa Quantos fase da anos vida. você tem? Quantos anos Estou você com tem? 38 agora. É, quase 40. É a época. É, É a época da eu gente estou com fazer essa, com isso. essa, essa ideia por 40 anos e ainda não resolvi o que quero da vida, sabe? Apesar que, sim, lógico, profissionalmente eu conquistei muita coisa que nunca nem imaginei que ia conquistar, né? Eu cheguei nos Estados Unidos, praticamente não falava inglês, né? Eu, tipo, tinha um inglês, assim, de ler os artigos, tinha muita dificuldade de se comunicar, e, putz, ver tudo que eu conquistei aqui, tipo, é gratificante. Agora, tem um preço que se paga por tudo isso, né? E agora eu tô na fase assim, putz, e aí? Eu vou continuar pagando o preço? E onde que está a gratificação? Onde que está né, o caminho aqui, né? O que que eu vou, qual que é o próximo passo? O que eu estou esperando? Né? Que são perguntas que eu estou me fazendo. Talvez esperando chegar aos 40 para tomar uma decisão, não sei. Não tem um prazo, não tem uma linha que É. você cruze e a partir daqui você pode tomar a decisão. Você pode vir a qualquer momento. Só que eu acho que é bacana essa sua percepção e você trazer isso, porque é exatamente o que você falou, assim. Eu tive a mesma sensação. Eu tinha ideia do que seria minha vida até passar no vestibular. Aí depois, beleza, entrei na faculdade, qual é a próxima etapa, qual é a próxima etapa, e a gente vai seguindo um fluxo, muitas vezes sem pensar em outros aspectos da nossa vida. Então a vida vai Uhum, acontecendo sem, né, o âmbito familiar, pessoal, relacionamento, amigos e tal, e você vai, né, desenvolvendo tudo, mas o foco geralmente é mais o profissional. E aí chega um uhum, momento da vida profissional que você fala, beleza, conquistei um monte de coisa. E aí? Esse aí é que pega. Porque é isso, assim, às vezes a gente, na verdade, às vezes não, né? Geralmente a gente abre mão de muita coisa, né? Principalmente você, foi para outro país, está longe da família. Às vezes é uma questão que a gente está disposto a arcar durante um certo tempo, mas aí os pais começam a ficar mais velhos, então isso tem um peso maior. Às vezes tem outras coisas que acontecem que também são complicadas. Em outro país tem a barreira, muitas vezes, de você fazer amizade no mesmo nível que você tinha no Brasil, que é um sim, tipo de relação muito diferente, né? E aí a gente fica realmente nessa esfera, tipo, tá, as conquistas profissionais são muito importantes, só que isso é só uma parte de quem você é. Tem uhum, todo um outro Gustavo, né, exatamente. que às vezes também precisa ser olhado. E aí eu acho que é bem interessante como os alunos, quando estão na graduação, ficam tanto naquela ansiedade, né, de onde é que eu vou trabalhar, quanto eu vou ganhar e tal, e eu acho que é natural esse processo. Só Uhum, que a qualquer momento a gente pode, né, parar e falar, cara, eu tenho que pensar um pouco melhor sobre isso aqui, porque tem coisas que precisam ser reequilibradas, né, redistribuídas, assim. Então, acho que é muito bacana você trazer essa percepção, porque é isso, às vezes a pessoa olha o seu trabalho, o seu currículo e fala, nossa, que bacana, o cara está lá nos Estados Unidos, o cara dá palestras no Brasil, né, e é uma referência e tal. Tá, mas assim, a vida não é apenas isso é super importante, mas tem outras questões também. E quem consegue levar isso com mais equilíbrio, maravilha. A maioria não consegue, a maioria, é né, tem que difícil, né? desviar ali a atenção mais para um lado ou para o outro, porque a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? De forma bem distribuída. Então, Eu né, acho acho que que é. é. Tem um exemplo na minha vida que eu acho que é bem, bem claro sobre isso. Tem um grande amigo meu, ele praticamente irmão, né? Então eu acabei a veterinária na Federal do Paraná, fui fazer a residência na USP e a gente tinha se conhecido de estágio curricular e, e fomos, né? Moramos juntos, fizemos residência junto, mestrado junto, então o nosso currículo até o mestrado era muito igual. Ele ficou no Brasil fazer o doutorado na USP e eu vim para os Estados Unidos fazer o doutorado aqui, inclusive até por influência dele, que ele uma vez, pô, Gustavo, acho que você tem que tirar suas ideias do papel e começar a concluir. E eu lembro da nossa conversa hoje. E eu vim para cá, e aí, putz, eu vejo as pessoas, nossa, Gustavo, olha tudo que você conquistou, o quanto, putz, não sei a palavra, mas entendeu? E eu olho para ele e falo, putz, cara, hoje ele tem uma família linda, esposa, né, filhas lindas. E eu falo assim, cara, putz, eu consegui um monte de coisa na parte pessoal, é, mas ele ficou lá e ele fez esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional. E hoje, né, eu admiro muito, muita gente fala assim, todo mundo deve te admirar pelo que você, né, fez aí. Eu falo, beleza, mas
E eu admiro um monte de gente pelo fato de eles terem hoje a vida pessoal deles, né, encaminhada e tudo. Então é muito legal. É um grande amigo, Tiago, ele, putz, veio para cá agora recentemente, fez uma pesquisa junto, e Tiago foi eu me espelho muito nele. estagiário. É. Tiago foi estagiário, acho que lá em Jabuticabal, quando eu estava na residência. Eu conheci o Tiago em algum momento da vida. Eu acho que foi Ah, quando eu é? estava na residência em Jabuticabal, ele fez estágio lá, eu Ele acho. fez estágio curricular lá, é verdade. É, Aham, de eu conheço o figuraça. Tiago. E a gente, tipo, ele veio pra cá, a gente teve várias conversas desse, porque quando ele estava aqui agora, recentemente, eu até tava numa crise até um pouco maior do que eu tô agora, de falar, cara, eu vou voltar pro Brasil, eu vou voltar pro Brasil. E ele, putz, sempre dando um apoio e tal, a gente teve várias conversas, assim, de como se abre mão da vida pessoal, às vezes, para seguir alguns sonhos, né? E me parece uma coisa que faz sentido por um período, né? Só que agora chegou a fase do assim, putz, qual que é o meu período? Quando eu vim para cá era o período de um doutorado, você vai lá, chuta, 5 anos, né? Agora já estou há 10 anos aqui nos Estados Unidos, então assim, passa um pouco da fase é só por um período, né? Então são muitas coisas que pesam e o pessoal fala, a qualidade de vida nos Estados Unidos é melhor. Cara, eu não sei, depende do que você considera qualidade de vida. Realmente, eu estou numa cidade muito segura, mas é uma cidade pequena, é uma cidade universitária, que não tem, né, essa população de gente, assim, digamos, os jovens profissionais, né? A galera se forma na faculdade e sai. Então, tem os alunos e tem a galera que trabalha na universidade que já, né, já é mais velha e tudo. Então, é aquela parte que não tem. Eu falo assim, poxa, eu moro em College Station, né, que é onde é a sede da Texas A&M. Pô, Curitiba, eu sou de Curitiba. Curitiba é muito melhor que College Station, não tem discussão. Assim, qualidade de vida para morar, como cidade para morar, muito melhor. Só que, né, lógico que fica a parte profissional que ainda eu não sei nem se é melhor ou pior, é que agora eu estou estável, né? E perder essa estabilidade para ir reconstruir alguma coisa é uma coisa que para o meu perfil é difícil, né? Eu conheço gente que, putz, muda tranquilo, tô aqui, quero fazer outra coisa, larga tudo e vai fazer. E eu sou uma pessoa tem muita dificuldade de abrir mão da estabilidade para conquistar alguma coisa, né? Então, eu estou nesse processo ainda de me alimentando com as ideias, esperando alguma coisa acontecer para me responder, entendeu? Eu acho que assim, não, putz, quem sabe eu consigo isso, daí eu vou, ou, né? Então, tô numa fase de transição agora. Acho que tem um ponto que a gente chega, né? O ponto que você Uhum, não tem outra alternativa a não ser fazer a escolha. E aí você segue com aquilo por um tempo e aí vai avaliando se tá bacana ou não, se realmente está te levando aonde você quer ou não. Mas é assim, essa questão do perfil pessoal, eu acho que também é bem interessante trazer, porque existem vários aspectos que a gente precisa considerar quando a gente pensa na área que a gente quer atuar e de que maneira a gente quer trabalhar, né? De que maneira a gente uhum, quer botar no mundo a nossa parte profissional. Então, às vezes, para algumas pessoas é imprescindível estar perto da família, estar na cidade que a pessoa nasceu, a pessoa não abre mão disso de maneira nenhuma. Então, uhum, existem oportunidades que ela não vai poder aproveitar porque, né, não tem como ser geograficamente naquele lugar. exatamente. Existem pessoas que já são mais, tipo, desapegadas, entre aspas, né? E falam, não, Uhum, eu vou. Só que pode acontecer de chegar algum momento e esse perfil mudar. Então, eu, uhum, quando terminei a graduação, eu também pensava assim, eu falei, não, se aparecer um emprego no Acre, eu vou. Dali a uhum, pouco eu comecei a olhar e falei, não, no Acre eu não vou não. Não, em tal lugar eu não vou não. Então, já começaram a acontecer outras coisas na vida, e aí o pessoal tem muito a ver com isso também, né? De você começar a olhar e falar, cara, realmente é o que eu quero, né? Sair por aí desbravando, indo para lugares muito distantes, onde eu não tenho nenhuma referência, né? Nenhuma pessoa ali que eu possa me apoiar, porque é importante, né? O ser humano é um ser social, né? E uhum, por mais que a gente faça amizade, tem aspectos ali que, eventualmente, em outro país, em outra localidade, você não vai ter, né? Então, é muito importante, né, para um aluno de graduação, se já for possível, começar a observar o que que é prioridade para ele, né? O que que são questões que ele realmente não está disposto a abrir mão. Porque uhum, é isso, né? Às vezes o coleguinha vai ter uma oportunidade, vai para muito longe, você fala, poxa, que legal, queria conquistar o que ele tem, só que eu não queria sair de onde eu tô. Então, será que é possível as duas exatamente. coisas? Às vezes não é, né? É. Mas eu acho que existe uma mudança de perfil na veterinária também recentemente, né? Eu acho que depois da pandemia, principalmente,
muitos profissionais começaram a mudar a forma de apresentar o trabalho, divulgar o trabalho, né, e Uhum, até a forma de se colocar no mercado do Brasil. Eu acho que esse aspecto mais corporativo também está entrando com um pouco mais de uhum, força aqui. Então já se fala muito, né, em várias instituições sobre como é necessário já ter essa outra abordagem, né, pensando em formas diferentes de financiamento de pesquisa, por exemplo, né, já que os grandes órgãos de fomento aqui muitas vezes estão mal das pernas, a depender de como o governo investe, né, na uhum, ciência, etc. Então, assim, é tudo muito dinâmico, né? Eu acho que a gente, de repente, veio de uma época na graduação em que a gente tinha uma figura muito fixa do que era a vida e a carreira docente. E eu uhum. percebo que isso está mudando muito rápido. E às vezes a gente fica um pouco difícil acompanhar, né? Porque a gente veio com aquela construção lá anterior de, carreira docente é isso aqui, eu vou olhar lá para o meu professor, que já tem 30 anos de carreira, e vou ter uma perspectiva do que vai ser minha vida. E não é mais assim, né? Não. Então, Eu a acho que gente está às vezes mudando até precisa. aqui. Acho que até esse perfil aqui está mudando, principalmente porque está muito difícil contratar professores aqui, porque as clínicas particulares, né, estão pagando muito bem, né? Tem uma falta de veterinário na parte de cavalo, mas mais na parte de pequenos, e algumas especialidades pagam muito bem, que a universidade não consegue competir com o salário. E a minha interpretação é que, em algum momento, a universidade precisa ser flexível com contratos de salário. Vai ter que fazer um contrato de salário um contrato de 25%, 30% do seu tempo. Então, um dia por semana você vai na universidade, você dá aula, você atende os casos com os alunos, mas você ainda consegue trabalhar na sua clínica 4 dias por semana. Eu estou vendo isso acontecer, acho que isso vai acontecer, tipo, no começo, provavelmente com pequenos animais, mas vai caminhar por toda a parte da veterinária. E eu acho que é uma coisa que o Brasil, as instituições públicas brasileiras também deveriam olhar com com uma forma de desburocratizar isso um pouco, né? Porque, para mim, não sei se hoje eu voltaria para trabalhar na universidade pública no Brasil, por causa da burocracia, por causa dos entraves, da dificuldade de ser flexível e pensar fora da caixa, né? E eu faço, putz, às vezes não compensa, né? Você ficar na universidade pública porque você conseguiria, por exemplo, trazer mais dinheiro de empresa ou fazer alguma coisa assim, não só para você, mas até para o laboratório e tudo, que na universidade cria uma burocracia muito grande. É, Então, é e tem uma mudança. acontecido. Tem acontecido recentemente aqui de professores conhecidos assim deixarem o contrato de dedicação exclusiva na universidade porque quando ele atua, né, por fora ali numa clínica particular Uhum. ministrando cursos, ele ganha muito mais, Sim, sim. empenhando menos tempo e aí consegue ter uma qualidade de vida melhor e dar mais atenção à família. Então, as pessoas já estão começando a fazer essas opções, que é um contrafluxo do que se pensava muito antigamente de estabilidade, 40 Uhum. horas na universidade é o que vai garantir a minha aposentadoria. Hoje em dia ninguém tem mais aposentadoria garantida em lugar nenhum, Não tem, né? né? E a gente precisa começar a mudar a forma de pensar sobre a atuação profissional também, Uhum. porque é uma questão até geracional, talvez, né? A gente tem o que foi o perfil dos nossos pais, né? O que foi a nossa geração, o que está sendo a próxima geração que está chegando aí, e como a Uhum. profissão é vista dentro do âmbito de quais são as caixinhas que constituem a sua vida, né? Exatamente. Então, isso vem mudando bastante, é importante ter esse olhar também. Uhum. Gustavo, e aí falando sobre a fisioterapia e reabilitação equinas, né? Uhum. A fisioterapia propriamente dita, ela entrou na medicina esportiva equina mais ou menos recentemente, assim, com esse nome, né, eu acho. Uhum. Antigamente era uma coisa meio medicina esportiva, ok, mas aí as técnicas humanas, né, começarem a ser aplicadas e Uhum. etc. Você acha que na veterinária ainda tem um pouco daquela visão, porque o fisioterapeuta humano tem aqueles ranços, assim, né? Eu não sou massagista, eu não vou Uhum. só ficar te alongando, eu faço muitas outras coisas além dessa visão que você tem do que é a minha atuação profissional. Então, você Uhum. acha que na veterinária a fisioterapia tem um pouco ainda, né, por algumas pessoas, dessa visão deturpada, ou não, Uhum. já é uma atuação bem tecnificada, uma especialidade ali já bem constituída, que tem múltiplas atividades ali integradas para você poder oferecer esse serviço, né? Eu vou, assim, vamos falar de definições, né? Porque, assim, por exemplo,
a minha certificação é em reabilitação, né? Aí alguém fala assim, pô, reabilitação é fisioterapia. Talvez não necessariamente dependendo do contexto, né? Porque, por exemplo, para você ser fisioterapeuta de animal aqui nos Estados Unidos, você pode só fazer uma certificação. Tecnicamente nem precisaria fazer certificação, mas vamos dizer que você fez uma certificação, um curso de alguns finais de semana, e você pode abrir uma clínica de fisioterapia, né? A reabilitação, ela já envolve o conceito de que você tem entendimento diagnóstico e você tem entendimento do tratamento, e uma das modalidades de tratamento é a fisioterapia, né? E aí sim, aí entra na parte da veterinária, entra na parte do colégio, né? Do Colégio Americano de Medicina Esportiva e Reabilitação, que também é muito interessante, porque quando eu falo no Brasil de medicina esportiva, grande maioria das pessoas pensa em fisiologia do exercício, né? E aqui, medicina esportiva, ela também é um conceito não muito claro, para ser bem sincero, a gente estava discutindo isso aí no colégio, mas é mais assim, é aquele atendimento daquele cavalo atleta, como um todo, né? Logicamente, aquele cavalo atleta, o maior problema que ele tem é músculo esquelético. Então, a maioria das pessoas que fazem medicina esportiva tem uma espécie, não específica, mas um conhecimento maior na parte de músculo esquelético. Mas durante a prova, a gente pega a parte de medicina interna, então, parte de neurologia, doenças endócrinas, metabólicas, fisiologia do exercício, então, assim, é uma especialidade ampla, né, o que é estranho você falar assim, pô, se é uma especialidade, devia ser, não deveria ser ampla, mas ela acaba sendo. Então, assim, aqui nos Estados Unidos, acho que existe um entendimento muito bem de você fazer uma reabilitação num paciente, ou uma fisioterapia, né, e, assim, o que eu vejo, eu sou sincero até aqui, é que é muito, porque assim, o que acontece na reabilitação, na fisioterapia, é que ela ela consome muito tempo de alguém especializado. Então, se você vai alongar um cavalo, você é a pessoa especializada alongando o cavalo, pô, você ficou 30 minutos naquele cavalo. Se você vai trabalhar 8 horas por dia, você não consegue ver mais do que 16 cavalos. Então, quanto que você vai cobrar por aqueles 30 minutos, né? E essa é a dificuldade que eu vejo da reabilitação em si. É difícil de escalonar, porque você precisa de mão de obra especializada, e é difícil porque, como você alonga um cavalo todo dia por 3, 4, 5 meses, é difícil você vender para um proprietário que aquele custo ao longo de 5 meses vai fazer a diferença, né? Que, na verdade, eu acho que às vezes faz mais diferença do que a cirurgia. Só que a cirurgia, na cabeça do proprietário, cortou, costurou, né? Arrumou tudo lá, o cavalo vai ficar bom. E muitas vezes eu falo para o proprietário, não, você precisa entender que assim, se você for fazer cirurgia, você tem que fazer a reabilitação. Porque eu falo assim, tem muita coisa que eu consigo manejar sem cirurgia, só conservativamente, mas sempre com a reabilitação. E tem muita coisa que né, que fazendo cirurgia é reabilitação, ou só reabilitação, mas eu não conheço muitas cirurgias que vai lá, corta o cavalo e fica bom, né? Você precisa ter, nem que seja um básico de exercício controlado, de um manejo inflamatório depois, todo de uma reabilitação num sentido mais amplo, né? Então, é lógico que existe uma compensação financeira aqui nos Estados Unidos, razoável para quem se dedica para essa área, mas é difícil alguém conseguir fazer um volume de cavalo que você consiga realmente ter um salário muito alto, né? Ou se é seu negócio próprio, se você conseguir girar um negócio próprio. Aí entra em nichos, né? Você vai entrar em nicho de cavalos de super alta performance e você faz isso, faz aquilo. Mas quando eu vejo tempo despendido por retorno financeiro, a reabilitação ela é ingrata nesse sentido, né? Do mesmo jeito que o exame de claudicação é ingrato, né? O exame de claudicação, se você for parar lá para avaliar o cavalo, bloquear o cavalo, fazer todo o exame do jeito que tem que ser, é difícil você conseguir cobrar do proprietário aquele tempo. Agora, se você não, vou fazer isso e eu boto um tratamento no final que leva 15 minutos e eu cobro $1.000, o proprietário geralmente aceita, entendeu? Então, ainda é cultural, eu não tenho muita noção de como está o Brasil nesse sentido, porque faz muito tempo que eu não atuo no Brasil, mas aqui ainda é cultural, tipo, eu consigo, se eu olhar tudo que eu faço, né, gero de valores,
70, 80% das coisas vão estar relacionadas aos tratamentos que eu fiz, né? Sendo que os 20, 30% que não estão são os que realmente levam mais tempo e precisam de mais expertise para fazer, né? Porque fazer uma infiltração articular qualquer um faz. Agora, entender o que que você está colocando lá, por que que você está colocando, como, são outras questões, né? Então, ainda pelo menos culturalmente aqui nos Estados Unidos, difícil a gente cobrar pelo nosso tempo. Isso é uma coisa que tenho notado, basicamente, né, geograficamente nos Estados Unidos inteiro, e a cultural, a indústria equina, ela ainda é muito de cobrar pelo tratamento, né? Então, para eu fazer um shockwave num cavalo aqui, eu posso deixar minha technician fazendo por 15 minutos, o proprietário paga $300. O meu exame de claudicação, que leva, às vezes, uma hora e meia, dependendo da situação, ele não vai pagar $100, né? Então, assim, é difícil isso. Isso é uma coisa que a gente tem que tentar mudar a cultura, mas é difícil. É trabalho de formiguinha, né? Não tem muito jeito. É. E aí, então, na reabilitação, você precisa do exame de claudicação, então, de um olhar clínico, né, para você Uhum, identificar, por exemplo, de qual membro o animal está cometido, e aí você vai fazer todos os procedimentos que estão inclusos nesse exame de claudicação, então, teste de flexão, bloqueio, né, uhum. até chegar no diagnóstico por imagem. Você trabalha com imagem também, né? Sim, uhum. Eu fui contratado aqui para ser professor de ultrassom, né? Aí, aos poucos eu mudei para medicina esportiva porque eu faço ultrassom, mas eu faço ultrassom músculo-esquelético, essa é a minha expertise. E aí eu falei, não, eu sempre usei ultrassom acoplado ao meu caso, né? Então eu gosto de ver o paciente antes, bloquear, fazer o ultrassom, aí eu boto todas essas informações juntas e eu consigo tirar uma conclusão dali, né? E então hoje eu sou medicina esportiva, né? Sou chefe do serviço de medicina esportiva aqui. E eu acho que é um serviço mais completo. Então, tipo, o ultrassom ele acabou incorporando na medicina esportiva, né? Então, E aí, das modalidades terapêuticas que você lança a mão, né, habitualmente, geralmente não sei se mal comparando, assim, parecido, por exemplo, com a medicina integrativa, né? Você não vai trabalhar com reabilitação mas eu só faço ultrassom terapêutico. Você não, geralmente abre o leque e faz várias abordagens diferentes. Então, quais são as abordagens que você faz em termos de tratamento aí? Só para a é. gente ter uma ideia. Aqui, assim, a primeira coisa é que eu não tenho um centro de reabilitação na universidade, né? Então, quando eu mando meus casos, eu mando para um centro de reabilitação de alguém que eu conheço, que a gente trabalha bem junto. Mas eu acho que o principal é saber trabalhar com os exercícios controlados, né? Eu acho que isso para mim é um fundamental. Eu sou, por seguir carreira acadêmica, eu sou muito baseado em evidência, né? Então, eu sempre busco os artigos que provam, ó, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, ou nem que provam, né? Porque não existe, acho que a palavra provar não existe, né, na ciência, mas que mostram evidências, né? Ó, então, evidência forte de que pode funcionar, evidência fraca ou contraindicação. Então, tenho, né, os exercícios, gosto muito da hidroesteira para a parte dos exercícios que eu faço, dependendo da condição, tem uma indicação muito específica. O laser, dependendo do laser, eu gosto, os outros lasers eu não sei, dependendo da lesão, acho que não chega. O ultrassom terapêutico eu acho interessante, mas ele demanda tempo, né, que eu uso basicamente para aquecimento de tecidos profundos, né, para aumentar a elasticidade do tecido. Então, isso aí você faz antes de fazer os exercícios de alongamento do cavalo ou de mobilidade articular. Então, você vai sentar lá 5, 10 minutos para esquentar o tecido, para daí você fazer realmente o que vai mudar o cavalo, que é mobilizar aquele tecido, né? E então a gente tem uso o TENS como forma de manipular a dor, né? Cavalos com dor, cavalo com laminite, às vezes eu trabalho com o TENS para dar uma certa analgesia, porque a gente tem pouca alternativa. Mas eu gosto muito de trabalhar andar com cavalo, passar por cima dos cavaletes, fazer os exercícios, né, o chama de carrot stretch aqui, mas, né, o de flexibilidade da coluna, lateral, ventral. Gosto acho que tem uma evidência decente
daquela banda elástica, né, que cria um estímulo proprioceptivo para o cavalo, que faz com que ele trabalhe com o core mais engajado, porque o que as pessoas esquecem muito é o seguinte, chega aqui, o cavalo tá manco da mão direita, e começa a tratar o casco da mão direita. O casco é só uma peça dentro de um conjunto, e você está tratando esse cavalo, e aí fala, deixa na cocheira aí, 6 meses, vai cicatrizar e tá ótimo. Eu falo assim, mas em 6 meses, toda aquela musculatura que estava preparada em torno da coluna, o core, tudo isso, né, os próprios ligamentos, né, que se inserem no osso, eles demandam de carga para se manterem fortes, né? E é muito comum a gente pegar cavalo que vai para o stall rest e a gente não consegue retornar o cavalo para performance depois, porque depois começa a mancar de tudo, né? Porque enquanto ele está em exercício, está tudo ali, na homeostase, né? Produz a quebra, né? O remodelamento do tecido tá ali. Aí você para, ele começa a reabsorver muito tecido. Você não tem como repor, leva muito tempo para você repor tudo isso, né? Então, vários dos meus clientes, quando eu falo para eles assim, a gente não vai reabilitar o seu cavalo, o casco do seu cavalo, a gente vai reabilitar o cavalo, né? O casco é uma das coisas que a gente vai fazer. Talvez eu fazer um laser, fazer uma coisa focal ali. Mas a gente vai trabalhar o corpo do seu cavalo. Até para quê? E eu tenho isso mais ou menos em mente, não é provado, mas eu acho que a gente não consegue acelerar a cicatrização do tendão, por exemplo. Só que acho que a gente consegue acelerar o retorno do cavalo à atividade, porque assim que o tendão tiver cicatrizado, a condição física do cavalo vai estar mais apropriada a retorno em alta performance. Então, quando as pessoas falam, se você fizer isso, acelera a cicatrização do tendão? Muito provavelmente não. Né? Talvez uma cicatrização de maior qualidade, mas não necessariamente vai fazer mais rápido. Só que a partir do momento que eu falo assim, não, agora o tendão já pode ser trabalhado, o resto do cavalo tá pronto para o exercício. Que é diferente você, agora eu vou ter que começar a condicionar o cavalo e talvez tenha outras coisas que aconteceram porque ele ficou em repouso, né? Então, eu vejo a reabilitação com esse aspecto, né? De pegar o atleta e falar assim, ó, ele não consegue fazer o que ele tinha que fazer. Então, quais outros exercícios, outros estímulos que eu vou fazer para manter a condição dele, para quando ele voltar já num ponto de partida mais rápido, né? Então, acho que esse que é o grande diferencial da reabilitação na minha visão. Sim, essa reabilitação dinâmica, né? Porque Isso, eu acho é. que realmente, né, um tempo atrás era essa questão, o animal tá claudicando, seja lá do que for, né, coloca na baia, esquece ele lá 6 meses, e aí você pega aquele animal zero condicionamento, né, Uhum, várias massas musculares, inclusive até mais atrofiadas. É a sim. mesma questão de pensar na gente também, né? Pega uma gripe aí, fica 3 semanas sem fazer exercício nenhum, depois vai tentar voltar no nível que você estava antes. Não volta. Né? Uhum, Então é bem bacana porque esse perfil da fisioterapia, da reabilitação, ele também vem mudando, né? uhum, Eu acho que é muito dinâmico e é importante esse acompanhamento do que está sendo feito e quais são as técnicas e quais são as abordagens, porque quem não se atualiza, quem não segue a literatura, quem não se importa tanto, né, ou não acompanha tanto aquilo que é baseado em evidências, acaba muitas uhum, vezes repetindo ali uma mesma fórmula que pode funcionar um tempo, mas, né, eventualmente vai haver alguma outra coisa melhor que pode ser feita. Então, acho que é uhum, bem importante ter essa visão aí, ainda mais considerando a esfera financeira do trabalho com o animal atleta, né? uhum, Porque a é, gente tem essa questão também, né? Às vezes tem a cultura do proprietário, né? Aqui no Brasil acho que é uma questão que a gente se bate bastante, não só em cavalos, né? Mas com grandes animais em geral. Eu trabalho mais com bovino, então a gente sua camisa às vezes para fazer eles entenderem o porquê de justificar um determinado tratamento. Só que uhum, de qualquer maneira, né? O cara tem uma expectativa de um retorno, né? E muitas vezes, para o cavalo atleta, o retorno não é, eu espero que ele volte a andar. Não, o cara quer a performance, né? Ele quer o desempenho, ele quer o prêmio, ele quer, né, é. algo a mais ali que realmente precisa de um veterinário mais especializado. E ele tem que estar disposto a pagar o preço também, né? É. A especialidade ela é bem ingrata, se você for pensar, porque eu sempre fiz essa analogia, né? Minha ex, ela era especialista em oncologia de pequenos animais. E eu falava, putz, 100% dos seus pacientes morrem, né? Só que você estava lá no hospital, você estava com fome, você ia lá na sala de oncologia, sempre tinha um proprietário que mandava uma cesta de café da manhã, um presentinho, alguma coisa. E eu não recebia nada. E eu falei, como é que pode, né? Essas proprietários são sempre felizes com você e agradecidos por tudo que você fez. E o meu, no pior dos postos, o cavalo só ficou manco, né? Tava manco, continuou manco. E a gente começa a botar em perspectiva que é a expectativa e o que você consegue entregar, né?
Então, a expectativa dos pacientes dela era basicamente, chegou com câncer, vai morrer. Então, qualquer coisinha que manteve a qualidade de vida do animal melhor, é ótimo, né? Agora, para o nosso lado, o cliente vem, o cavalo tá manco, você vai consertar o cavalo. Fala, cara, não é assim, não é uma oficina que eu venho aqui, troco a pata do cavalo, boto uma nova, ele funciona, né? Mesmo que sejam coisas que a gente está muito acostumado a ver, a variabilidade biológica é muito grande. Então, assim, tem cavalos com o mesmo tratamento, com a mesma condição, mesma lesão, alguns respondem ao tratamento A e outros não, né? E, putz, e como que você prepara o proprietário para isso, né? Então, eu falo muito em porcentagem, né, de retorno à atividade baseado na literatura. Então, você pega os papers e fala, 70% dos cavalos com isso, que tiveram esse tratamento, voltaram ao mesmo nível de performance, né? Só que aí para o cara, se ele cair nos 30%, ele não interessa, porque para ele, o cavalo dele foi 100% de falha, né? Então, acho que a melhor coisa que eu aprendi a manejar esses casos é explicar para o proprietário que você tem um plano terapêutico e você vai acompanhar o cavalo durante esse plano terapêutico. E que pode ser que ele não responda a isso, e que se não responder a isso, você vai fazer B, C e D, entendeu? Eu tenho um problema muito grande com meus residentes, do jeito que eles foram treinados no passado, que eles vêm aqui, não, vou avaliar esse cavalo, o recheck, né? Recheck as needed, né? Então, traz o cavalo se precisar. Eu falo, cara, o proprietário não sabe. Ele não sabe se o cavalo precisa ou não. Ele trouxe porque o cavalo tá manco. Agora, se o cavalo melhorar meio grau, ele não vai conseguir ver. Então, assim, você tem que falar assim, quando que você espera que esse cavalo vai responder essa terapia? Quando que deveria ser o efeito terapêutico, né, dessa medicação? Em 2 semanas? Então tá. Então, você vai olhar o cavalo em 2 semanas, ver se ele respondeu ou se não respondeu. Se não respondeu, você vai oferecer ao proprietário uma outra alternativa. E é isso que se o proprietário vê que você não está desistindo, ou que você não falou, é isso e acabou, eles geralmente são mais, ficam mais gratos ao processo. Porque, não, realmente, a gente fez A, não deu certo, fez B, não deu certo, fez C, não deu certo. O problema é quando você faz A, não fala que existe B, C e D, e chega no final das contas, você não viu se o cavalo está melhor, o proprietário sentiu que o cavalo não está melhor, aí vai levar num outro veterinário, que aí já viu que você fez A, ele não vai fazer A, ele vai fazer B. Daí ele já tem uma chance maior de sucesso, porque o cavalo já falhou por A, entendeu? Então, se você tinha 4 terapias que você podia fazer naquele cavalo, vamos dizer, cada um tinha 25% de chance de dar certo, pô, o cara que vai receber o cavalo pela segunda vez, não, agora só tenho 3, entendeu? Então, a chance dele já é 33% de dar certo. E assim vai aumentando as coisas. Então, acompanhar o paciente eu achei muito importante, entregar a expectativa dentro do possível. É, não gosto de ser o super pessimista também. O cavalo nunca vai voltar por causa de um abscesso no casco, né? Eu acho que tem que ser realista, né? Assim, isso aqui geralmente não tem problema nenhum, né? É, pode acontecer uma complicação, uma coisa assim, mas geralmente o cavalo volta bem. Porque eu conheço alguns veterinários também que, putz, chega o proprietário chorando aqui para mim, nossa, o cavalo nunca mais vai voltar. Eu olho um abscesso no pé, eu falo, putz, ou o cara não sabia, ou o cara estava preparando para ser o herói, porque daí o cavalo volta, né? Ele fala, nossa, viu, eu consegui cortar o seu cavalo, ninguém mais consegue. E eu sou muito realista, eu falo assim, não, isso aqui tem né, eu digo, nada na biologia é 100%, né? Mas isso aqui tem um índice de sucesso muito grande. E só que mesmo se não der certo, a gente tem as outras opções aqui para tentar. Então, acho que isso para mim assim é o principal, é manejar o proprietário e a expectativa, né? A frustração dele vem quando a expectativa dele é maior e o que recebe é abaixo. Independente do que o que ele receba seja heróico, né? Às vezes você fez o cavalo sair de manco grau 4 para manco grau 1, só que o cara tá esperando um cavalo são, entendeu? E eu tento trabalhar essa expectativa bastante com o proprietário. Não é sempre que eu atendo. Tem muito proprietário que tá talvez não esteja muito feliz comigo, porque os caras não conseguem entender. Vai dando as dicas, né? Não é tão fácil assim, é complicado, tem isso, tem aquilo, mas a maioria das vezes é comunicação e deixar bem claro para o proprietário que você tem um plano de tratamento que pode ser mudado ao longo do tempo conforme o paciente responde. Essa relação com o proprietário é uma questão que a gente, às vezes, pena um pouco, porque a gente não tem muito preparo durante o curso, né? Nem na Uhum, graduação, para ter esse diálogo, né? E a maneira de você, a postura que você vai assumir diante dos desafios e como você consegue
deixar claro para ele, porque Uhum. assim, a pessoa que chega frustrada, que chega com uma expectativa para você, geralmente ela vai querer um número mágico. Então, assim, Uhum. quantos por cento de chance tem de recuperar com esse tratamento que você está propondo? A expectativa geralmente é de 100%, então chegou com a perna pendurada, a pessoa quer o bicho, né, É. saltando ali dali a 3 semanas, Uhum. e aí você tem que realmente fazer esse alinhamento, né? Olha, a questão, né? A lesão é essa daqui, existem todos esses fatores que interferem e a gente vai tentar o melhor possível. Maravilha. Aqui o Uhum. que a gente percebe muito é que geralmente eles chegam com aquele discurso de você pode fazer o que você quiser para recuperar meu animal. E aí, mesmo você conversando e falando, olha, o senhor pode gastar todo o seu dinheiro, né? Vender seus carros, penhorar sua família, né? Uhum. E ainda assim, por mais que pague tudo, pode ser que a recuperação não seja de 100% ou é, não tem mesmo, né, muito o que fazer. Esse caso Uhum. aqui realmente não tem como recuperar. A gente pode tentar uma melhoria, mas não vai chegar, né, a alcançar a sua expectativa. Uhum. A frustração não é com a situação, não é com a configuração, não é nem às vezes com o que ele deixou de fazer para que o cavalo chegasse naquele ponto. A frustração Uhum. é direcionada para o médico veterinário. Então, Sim. você é a pessoa que não conseguiu alcançar a expectativa que eu tenho, e eu vou fazer o quê? Posso sentar com você, mas já, às vezes, naquela linha do descrédito, né? Uhum. E a primeiro sinal de que você não vai conseguir operar um milagre, eu já chamo outro profissional. E aí vai ficando muito difícil realmente, né? A gente conseguir até dar um Uhum. segmento ao trabalho. Porque geralmente, né, principalmente nos trabalhos de reabilitação, não é uma pomada que você passe e dali Não, você já consegue fazer uma boa avaliação. São semanas, meses, né, que você precisa. é. Eu acho que E a gente pode não, falar. você ia falar nesse tópico muito importante, que eu acho que daí também é uma coisa que a gente precisa falar para as pessoas que estiverem ouvindo a gente, os profissionais, que a gente faz um desfavor para a gente mesmo quando a gente tem um proprietário que chega e fala assim, ah, levei no veterinário e tal, o cara não deu conta. E a gente tende, às vezes, a sair como herói, e falar, não, aqui eu dou conta, aqui, pá, aquele cara não conserta nada mesmo, eu conserto. Porque, adivinhe, você não vai consertar alguma coisa, você vai ter algum proprietário que vai procurar aquele primeiro veterinário assim, eu trabalho no hospital veterinário das universidades aqui nos Estados Unidos, que é uma coisa interessante, as pessoas às vezes não entendem, eles são muito mais caros do que um hospital particular, né? Então, assim, a conta, tudo que eu faço, tratamento e tal, que alguém, até o raio-x aqui, é quase 2 vezes o preço que seria numa clínica particular. Por quê? Porque é um serviço de alta complexidade, é um hospital de alta complexidade, né? Então a gente trabalha muito casos que são mandados para cá para a segunda, terceira, quarta opinião, né? Então, assim, eu recebo muito proprietário com essa ideia de que, putz, o cara não deu conta. Eu preciso explicar para o cara assim, não é que eu dei conta, é que o cara respondeu metade da pergunta, né? Eu só fui lá e foquei na outra metade, né? Então o cara fez tudo isso aqui, o cara tratou até aqui, né? E o cavalo continuou manco. Eu falo, bom, daqui para frente é só não repetir o que ele repetiu, né? Então minhas opções já ficam mais fáceis a partir dali. E acho que é um desfavor que a gente faz, às vezes, que a gente, tipo, eu entendo, e eu tenho também esse negócio do nosso próprio ego, querer falar, putz, eu sou especial, né? E na verdade não, a gente não é tão esperto, né, ou tão especial quanto a gente imagina que a gente é, né? E do mesmo jeito a gente não é tão burro, né? Porque também trabalho muito, por exemplo, os alunos, coitados dos alunos, saem desesperados. Nossa, mas eu não sei nada. Eu falei, cara, você sabe de quantidade de informação, você tem o mesmo que eu tenho. A diferença é que a quantidade de informação que eu tenho é focada na minha área, a sua é focada na veterinária inteira, né? Então, eu acho que esse tipo de coisa que a gente faz, às vezes, na indústria, a gente acaba tirando a confiança de pessoas que estão começando, porque elas se sentem, nossa, eu não sei o que eu estou fazendo, o cara foi lá e consertou, e a gente cria essa situação com o proprietário de que ele acha que, putz, você não consertou porque você é incompetente, entendeu? E acho que acaba sendo um desfavor para a gente, porque isso vai se voltar contra a gente em algum momento. A gente vai ter um caso que não vai responder. Essa postura ética é uma questão, né? Porque a gente tem a disciplina durante a graduação, mas eu acho que a aplicação disso na vida prática é um pouquinho diferente. Hum. Tem um perfil individual também, então tem pessoas que naturalmente prezam mais pela ética, tem aquelas que têm o ego muito inflamado e querem se sentir cada vez Uhum. melhores, né? Sempre em detrimento dos outros, né? Para eu ser muito bom, o outro ali tem que ser muito ruim. Exatamente, né?
E tem a questão da maturidade também. Eu acho que a própria experiência, né, com o tempo, é bem interessante isso. A gente vê que os alunos, eles têm um crivo de julgamento muito mais forte do que as pessoas mais experientes, Uhum. né? Porque já é aquela coisa, não, é o certo e o errado, é A ou é B, não tem o meio termo, e aí você vai vivenciando e você vai percebendo que não dá para viver desse jeito, não dá para trabalhar dessa forma. Né? E aí você começa a dizer, não, isso aqui tem que ter uma maleabilidade maior, aquilo ali não dá para ser dessa maneira. E aí, às vezes, é até um pouco difícil a gente se posicionar para eles, porque vira e mexe em atendimento vem, né? Professora, mas o proprietário fez isso e por causa dele o animal está desse jeito. Ok, pode ser que ele tenha uma contribuição, mas assim, primeira coisa, o animal é dele. O animal Uhum. aqui no Brasil, ele é uma propriedade da pessoa, É. né? E aí a gente tem, tudo bem, o animal é importante, a gente tem que ter uma atenção, bem-estar e vários outros fatores, mas assim, a gente não pode julgar uma pessoa com base no que é a nossa realidade, a nossa bagagem, porque às vezes para o Uhum. cara lá do campo é uma relação completamente diferente, né? Então, eu acho que é importante ir sinalizando isso, né, para os alunos ao longo do tempo e conforme eles venham questionando, porque senão é isso, a pessoa sai da universidade, tipo, agora diploma embaixo do braço, né, sou o dono da verdade, sei tudo que é para saber e vou arrasar por aí. E não é exatamente isso que acontece, né? A gente É. tropeça bastante também até conseguir chegar no lugar em que a gente fala, não, a partir daqui eu tenho mais certeza do que eu estou fazendo, né? Uhum. Então, Eu acho que eu passo a mesma dificuldade aqui. É engraçado, que é a mesma dificuldade, os alunos chegam no quarto ano aqui e eles querem resposta certa e errada. E dentro do quadro de professores que a gente tem aqui, eu sou um dos que fala assim, não existe muito certo e errado. Eu explico, ó, se você fizer isso, esse aqui é o raciocínio, por que que você faria isso? Esse seria o raciocínio. Então, assim, na cabeça de um aluno que veio até agora sabendo fazer questão de, né, verdadeiro ou falso, múltipla escolha, ele chega no meu serviço, tá, mas e aí, qual que é o certo? Eu falei, não tem certo, né? Eu falo assim, eu faço desse jeito por causa desse motivo, mas você pode fazer de outro jeito. E eles se sentem bem confusos. Eu tenho muito feedback disso, assim, dos caras, não, mas o professor não falou o que ele achava do caso. Eu falei, cara, às vezes é meu residente tá olhando o caso, eu não concordo com o residente, mas ele pode ter a razão dele. Então, eu falo assim, segue, entendeu? Até o momento que não está colocando o paciente em nenhum risco, ou que não exista realmente uma linha que você fala, não, isso aqui já estaria errado por causa disso, então não pode ser isso, eu deixo o meu residente seguir o raciocínio até ele chegar na resposta, porque muito provavelmente nós dois chegaríamos na mesma resposta. A diferença é que talvez eu fosse por aqui, o residente vai por ali. E mesma coisa com, dependendo de alguns casos, eu deixo até os alunos, né, trabalharem o caso até chegarem nessa resposta. Lógico que daí, né, eu vou levando para não fazer coisas desnecessárias, dinheiro e tal. Mas é muito difícil você explicar para um aluno que não existe certo e errado, é, e por isso que eu volto para a medicina baseada em evidência. Pessoal, existem evidências. E a evidência que eu uso é essa aqui, porque é a maior evidência, e essa é a raciocínio, né? Então, às vezes é frustrante para os alunos quando chegam no meu serviço, não, mas tá, mas e aí? E você? Eu falo, cara, o que eu acho não importa, né? O como eu faria não importa, importa que a gente chegou no resultado, né? Porque senão eu tiro a confiança do meu residente, eu tiro a confiança do meu aluno. Você vai falar assim, putz, eu cheguei no resultado, mas você faria diferente, então eu fiz errado. Eu falei, não, você chegou no resultado? Chegou, então tá certo. é a questão da conduta, né? E, Uhum, e eu acho que é essa coisa, assim, eu também estava muito nesse lugar quando eu estava na graduação, porque é mais fácil, se a gente parar para pensar, que exista um certo e um errado, né? Que aí você tem 50% de chance. Quando, uhum, entre aspas, não tem certo e errado, vários caminhos diferentes podem te levar à mesma conclusão, já bate uma insegurança maior, né? Porque uhum, aí a gente quer um passo a passo, né? Não tem muito por onde. sim, E eu acho que isso faz parte também do processo de aprendizagem, né? Você perceber que é interessante, inclusive, você ter experiências em outras instituições, né? E acompanhar médicos veterinários diferentes daqueles que você está habituado, uhum, exatamente para ter essa percepção de forma mais concreta. Né? Né? O Gustavo fez do jeito X e o Thiago fez do jeito Y, uhum, e os dois chegaram ao mesmo resultado, ou os dois obtiveram um resultado satisfatório. Então, essa questão, né, de um necessariamente tem que estar certo e o outro está errado, é muito dessa insegurança, né, de precisar de uhum. uma resposta pronta, algo que você possa, a partir do momento que eu decorar isso aqui, né, que eu absorver isso aqui dessa maneira, vai ser mais fácil. E nunca é mais fácil.
né? Cada caso é um caso. Até a aula na graduação mesmo, né? Às vezes você está lá falando de um caso, a literatura diz isso aqui. Eu nunca vi dessa forma, né? Ou isso aqui é o caso que eu vi tinha uma apresentação diferente. Ó, tem Uhum. casos aqui que a gente às vezes não consegue chegar a uma resposta, né? Então você está lá com um caso neurológico, você faz todos os exames, todos os procedimentos, tudo que dá, e no final, tipo, não sei o que que era, não É, consegui chegar, né, no diagnóstico etiológico. E é, acontece muito, a gente tem que aprender a conviver com isso também, né? Então acho que é uma questão que quanto antes as pessoas tiverem atenção a isso, melhor, né? Vai tornando um pouco menos penoso esse caminho de aprender que as coisas acontecem dessa forma, é, principalmente quando a gente pensa na clínica, né? Porque cirurgia tem um aspecto um pouco diferente, né? Você tem a técnica, a não sei que aconteça alguma intercorrência ali, você tem o que você vai fazer, né? Se você encontra aquilo que era a sua expectativa, na hora que você abre o animal, fala, não, realmente, está aqui uma torção de 180 graus de uma uhum, alça intestinal. Você é, tem mais ou menos uma perspectiva do que precisa fazer ali, né? uhum, É um pouco diferente da clínica, né? Que você está com o bicho fechado, né? Tá é, olhando aquele monte de sinal e tem que juntar as peças. mas eu acho que é importante, acho que quanto mais a gente sabe, menos certeza a gente tem, né? A gente só fica mais confiante de que, assim, você sabe que existem incertezas. Então, eu estou escolhendo esse caminho. Não quer dizer que, tipo, eu tenho certeza que esse é o caminho, né? Você só fica confortável por que você está escolhendo aquele caminho. E, às vezes, a ignorância é uma benção nesse sentido, né? Porque se você sabe um caminho, você não fica nem em dúvida, você sempre vai no mesmo caminho, né? E é o que eu falo, às vezes o cavalo melhora por causa do veterinário, e às vezes o cavalo melhora apesar do veterinário, né? E isso aí é uma coisa importante de entender, porque ele falou, não, o cara fez isso e o cavalo melhorou. Eu falei, podia ter melhorado por outras coisas também. O tempo podia ter melhorado o cavalo, simplesmente o tempo, né? Que é, assim, muito importante de ler artigos, né? E falar assim, cadê o grupo controle? Os caras, não, meu cavalo começou manco e melhorou. Mas o tempo melhora a claudicação. Então, coisa que eu sempre levo para a vida. É só você saber que você nunca vai ter certeza, você só fica mais confiante das razões que te levaram para aquele caminho. E mais confiante que existiam outros caminhos. Pronto, né? E que seja lá o que Agora, aconteça, você vai conseguir lidar também, né? Você tem é, mais bagagem, mais ferramenta para conseguir lidar se houver alguma ocorrência ali fora do esperado, você exatamente, tem é. mais repertório, né? Uhum. Mas com relação à graduação, eu acho que a gente tende a complicar mais do que simplificar as coisas, infelizmente. Realmente não sei como está aí no Brasil, mas aqui, às vezes eu acompanho os alunos, sabe, entrando num nível de detalhe que eu falo, cara, na verdade não interessa, entendeu? Porque só vai te complicar a vida. E medicina esportiva e claudicação, putz, eu vejo uns veterinários falando, se o cavalo estiver trotando, aí mexeu a orelha para a direita, desse jeito, putz, é curvilhão. Não dá para saber. Você vai ter que bloquear o cavalo, não tem caminho mágico, né? E, infelizmente, pessoas começam a adicionar um monte de informações que não são replicáveis, e aí os caras, não, na minha experiência é isso, né? Eu falo, cara, difícil também, né? Porque eu respeito a experiência de todo mundo, mas rodar uma análise estatística na cabeça para saber se realmente todas as vezes que você viu aquele comportamento realmente era curvilhão ou não, né? O cara provavelmente viu duas vezes e correlacionou aquele comportamento com dois casos de curvilhão, não interessa se os outros 8 casos não eram curvilhão, ele bate, né, que é curvilhão. E, e depois ele para de bloquear o cavalo, então sempre que o cavalo faz aquilo é curvilhão, para ele vai ser sempre curvilhão, né? Então, são os exageros né, que eu ponho aqui, mas não é incomum eu ver alguns veterinários mais experientes vindo com nível de detalhe, de certeza em coisas que não dá para ter certeza. E isso tira muita confiança dos alunos e dos profissionais jovens, porque os profissionais jovens têm dificuldade de entender que o cara falou, ele tirou do nada, né? Ele só foi muito convincente no que ele falou, mas não necessariamente ele sabia o que ele estava falando, né? Então, eu falo, cara, putz, você tem que estar confortável com a sua incerteza, né? Porque alguns caras, eles são tão convencidos do que eles veem que para eles tá fácil, né? Daí é muito fácil soar muito confidente quando você não tá com a cabeça aberta para estar errado, né? Sim. Agora, eu tô sempre com a ideia de, putz, eu posso estar errado em muitos casos, né? Só que aí me causa um certo nível de estresse, porque, putz, será que eu acertei? Será que eu não podia ter feito melhor?
Tem uns caras que eles têm uma confiança tão grande que para eles a opção deles estarem errado nem aparece, né? E eu falo Sim. assim, putz, adivinha o quê? Tipo, pode, porque o engraçado é que as coisas chegam para mim aqui, entendeu? Porque como o cara atendeu o cavalo e mexeu a orelha e o cara tratou o curvilhão e aí não era o curvilhão, o cavalo vem para eu atender, porque o cara não vai ver esse cavalo de volta, né? E aí eu chego aqui e eu vejo que não é curvilhão, né? Então, eu acho que para o pessoal que está começando, eu falo muito isso para meus alunos, ter uma formação básica sólida e não perca confiança por estar discutindo com alguém que começa a te dar informações, principalmente informações não embasadas, né? Porque é difícil. Às vezes eu mesmo falo com um cara que é tão confiante que eu falo assim, pô, será que eu estou errado? Eu falo assim, não, tipo, eu sei o que eu estou fazendo, né? Mas tem uns caras que são muito bons em convencer, né? Então, manter a cabeça no lugar. Falar assim, não, putz, legal, o cara aí acha isso, eu acho aquilo. Pronto. É, e com rede social hoje em dia isso está muito evidente, né? Como às vezes a pessoa faz muita propaganda de si mesma e do seu É, serviço, mostra fotos e vídeos e etc. E aí, principalmente para quem é menos experiente, a pessoa pega aquilo como base. Olha, esse cara tem não sei quantos mil seguidores, então, é. nossa, ele é um excelente profissional. Gente, não é assim que funciona. Não, Nem não. um pouco, É. né? Acho que precisa de bem mais do que isso, assim. E essa questão da confiança é muito importante, né? Inclusive, eu ia te perguntar, o que que você sugeriria para quem tem interesse em trabalhar na área de medicina esportiva, de reabilitação, né? Uhum. Pensando em toda a bagagem que você obteve até hoje, assim, o que que você acha que é importante? Às vezes, a pessoa tem uma atenção ali mais específica para que ela Uhum. consiga se inserir bem nesse mercado. É um mercado, como eu falei, assim, um pouco ingrato porque a gente criou essa cultura, né? Essa cultura dos super-heróis, os caras que sabem tudo e, né, e volta e meia, e às vezes até os super-heróis de Instagram, né? Às vezes eu vejo uns absurdos no Instagram e eu falo, não vou nem entrar na conversa porque não compensa. Não tem nem tempo, né? Mas eu acho que ter uma boa experiência, se cercar de pessoas boas, né, pessoas abertas, pessoas que explicam por que estão fazendo, e o mais importante, checar as informações, né, porque acontece aqui a nível de residente, né, então imagina um residente que é uma pessoa que está indo para board certification, né, para receber o título de especialista, eu pergunto para, por que que você faz isso? Ah, eu faço isso, desse jeito. Eu falo, por quê? Ah, porque não sei quem fazia. Eu falei, tá, mas você olhou os artigos? Você sabe qual que são o que que o artigo fala? Ah, não, mas não sei quem faz assim. Eu falei assim, até aí não interessa. Você pode seguir o que essa pessoa faz. Agora, você tem que saber quais são as evidências e entender o porquê que aquela pessoa faz de acordo ou contrário à evidência, né? E é muito fácil a gente querer só essa resposta de bate-pronto, né? Ah, não, eu faço assim por causa, né? Alguém falou para fazer. E a gente vai descobrir que tem muita coisa que a gente só faz porque alguém começou a fazer e todo mundo agora está fazendo, né? E eu vejo que, assim, o meu lugar aqui como cientista e como professor é questionar todas essas informações são dadas como fato, né? Eu sempre falo, não, mas peraí, quem que olhou isso? Como que olhou, né? E a gente vai descobrindo que muitas delas não têm evidência científica nenhuma, ou algumas são até contraditórias, né? A evidência científica. Então, acho que esse seria mais ou menos esse caminho. Tipo, acho que estudar não tem que fazer, tem que estudar. Tem que estudar. Livro é bom, mas se você já está indo para um nível de trabalhar, mas livro é bom para graduação, e livro é bom para te dar uma ideia geral do que está acontecendo. Mas você vai precisar ler artigo, saber ler os artigos uma coisa que eu acho muito interessante, que tem alguns colégios que têm os guidelines, né? Então, por exemplo, o Colégio Americano de Medicina Interna tem um guidelines de como tratar a síndrome metabólica em cavalo. Putz, aí é um monte de gente muito esperta que escreveu um artigo muito embasado cientificamente, né? É diferente você abrir o livro que fala sobre medicina, síndrome metabólica, né? Porque o livro geralmente é a opinião de um autor. Hoje em dia, graças a Deus, os livros são bem referenciados, então já ajuda bastante. Mas acho que quando a gente passa do nível de graduação ou de atendimento mais geral, e você quer se especializar numa área, você vai precisar entender os artigos, você vai ter que se cercar de pessoas boas, você vai ter que se cercar de pessoas que te dão confiança, e não pessoas que tiram sua confiança, porque principalmente porque essas pessoas te dão confiança, elas sabem a limitação de tudo, né?
Acho que o grande problema que eu vejo, a grande dificuldade que eu vejo na nossa especialidade, porque ela ainda é muito subjetiva. Você pode pegar dois veterinários olhando o mesmo cavalo e cada um vai achar que o cavalo tá manco de uma pata diferente, né? E aí, às vezes, vira uma briga de ego de quem tá certo. E aí eu sempre menciono o artigo. Eu falo assim, cara, o artigo fala que entre dois veterinários bem experientes olhando o mesmo cavalo, eles vão concordar 50% das vezes se a claudicação for de posterior de grau 1 ou 2, né? Eu falo 50%, não tem como ser menos do que isso, né? Só tem duas patas, então tem que concordar 50% das vezes. E eu falo para os alunos que a experiência do avaliador não interfere nessa concordância. Então, quanto mais a gente entende essas variabilidades, mais confortável a gente fica, né? Porque fazer, né? O pessoal vai fazer, eu quero fazer ultrassom. Cara, não imagino que você vai fazer um curso de final de semana de ultrassom e agora você virou um ultrassonografista. Você vai ter que fazer. Aí você vai começar a pegar as coisas que são mais importantes. Aí depois as coisas são mais, tipo, moderadas. Até você pegar as mudanças pequenas, né? E aí você vai começar a colocar isso na caixinha de informação clínica. Então, simplesmente falar assim, não, eu vou numa aula, daí eu volto e entendo. Não, só que quando você vai no ultrassom, você volta e fala assim, não, eu sei que eu consigo ver, se tiver um buraco no tendão, eu vou ver. Agora, se tiver uma alteraçãozinha de padrão de fibra, talvez eu perca. Então, você vai olhar o buraco. Achou o buraco? Putz, não achei. Esse é o protar, ó. Fiz, não achei. Talvez tenha que pedir uma segunda opinião de alguém mais especialista, né? E eu tento promover as pessoas na medicina esportiva desse jeito. Eu acho que a reabilitação é o mesmo caminho, né? A reabilitação ainda ela é mais difícil ainda, porque ainda tem muita falta de evidência, né? Então, assim, os artigos saem, né, quando saem, quando não são artigos que o pessoal tira da medicina, né, humana e joga no cavalo. Tem produtos que chegam no mercado que não faço ideia de como que chegou no mercado, porque não, às vezes o proprietário chega assim, já ouviu falar desse produto? Eu falo, olha, assim, putz, não, porque, tipo, né, chegou direto, o proprietário não passa pelo veterinário para saber. Então, é um pouco mais difícil nesse sentido. Então, vai ter que se cercar de pessoas boas, né? E tirar o tempo para estudar. Tirar o tempo para estudar. Não é volume. Não é volume. Você pode ver 1.000 cavalos mancos. Se você não tiver um feedback e entender o porquê que você está fazendo o que está fazendo, eu prefiro ver 100 cavalos mancos e ter uma boa explicação, entender o que você está fazendo, entender todas as nuances né, daquelas claudicações, do que simplesmente ver 100 cavalos, 1.000 cavalos mancos e infiltrar qualquer coisa, né? Então, isso que é uma coisa que eu tenho até um amigo meu que faz residência aqui na Colorado, a gente discorda nesse ponto, que é assim, não, putz, mais a pessoa é mais experiente. Eu falei, não, tipo, mais isso significa que ela viu mais. A experiência está relacionada ao feedback de aprender, né? E nem sempre só porque você fez mais, você aprendeu mais, né? Então, tem essa dica para as pessoas, é se basear, estudar e ter... Quando você estuda, você vê confortável que qualquer coisa que você falar não é bobagem. Não, eu sei disso dos artigos. Se alguém tem alguma opinião diferente da minha, é opinião. E aí, legal, leva em consideração. Mas é opinião. E quando você só escuta de alguém, aí você fica muito fragilizado. Você pensa, não, o que você está fazendo é errado. Você fala, putz, agora eu escutei de uma pessoa fazer aquilo. Agora, será que aquela pessoa estava certa? Né? Então, acho que são essas as diferenças que tem na nossa especialidade. Ela é muito subjetiva ainda. Muito, muito. Então, o caminho é através de você criar a sua experiência baseado no estudo e se cercar de pessoas boas. Maravilha, Gustavo. Eu vou encerrar por aqui, infelizmente, né? Acho que a gente poderia conversar ainda bastante, mas a gente tem a questão do horário aí também. Sim, Então, muito obrigada pela sua participação, obrigada, né, por essa insistência, né, da gente conseguir marcar. Acho que às vezes tem lógico. incompatibilidade de horário, acontecem várias coisas, mas o importante é que deu certo. Eu agradeço muito a sua contribuição aqui com o canal. Se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Não, eu só agradeço o convite, sempre gosto de estar falando, né, falando com o pessoal aí no Brasil também, acho que me ajuda a matar um pouco a saudade, e acho que o recado que eu daria é esse, né, é não desanimar, não se imaginar que você é menos do que ninguém, porque você tem menos tempo fazendo alguma coisa. Acho que está sempre com a cabeça aberta para aprender. Acho que esse é o principal. Para quem está começando, eu falo assim, cara, para mim não interessa quanto bom é o aluno que eu recebo, quanto conhecimento ele tem.
Me interessa o quanto vontade de ter mais conhecimento ele apresenta. Acho que isso para mim é o principal. É isso que eu geralmente busco num bom profissional. Obrigada, Gustavo. E aí vamos pedir para o pessoal que está assistindo lembrar de curtir o vídeo, né? Se inscrever no canal, compartilhar, enviar para os amigos. E semana que vem a gente volta com outro médico veterinário falando sobre a sua área de atuação. Até lá!